Graças a Deus, o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Pastor Eduardo, quem vos fala. Eu queria dar início agradecendo a todos que têm assistido os vídeos, feito comentários e se inscrito no nosso canal. Nosso intuito é abençoar a sua vida, trazendo esclarecimento, luz ao seu entendimento, te abençoar de todas as formas, tá bem? Vamos, antes de darmos início, vamos falar com Deus. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por este momento de termos pessoas ouvindo, desejosas para ser abençoadas, para ser tocada pelo Senhor através da tua palavra. Ó Senhor, cura esta pessoa que nos ouve, toca nela, liberta ela neste momento, liberta ele neste momento, cura ele no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser ricamente abençoados nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, durante as eras, no decorrer das eras, quando a igreja primitiva ela foi perseguida por Roma, no período de Roma estava perseguindo por causa do nome, e Jesus tinha deixado para os discípulos o ensinamento. Ele tinha deixado uma comissão, e eles foram comissionados a pregar o arrependimento, a batizar pessoas. E Deus deixou para eles um padrão no qual eles precisariam de revelação. Automaticamente, sem revelação, como eles poderiam cumprir o ID? Como eles poderiam realizar batizando pessoas? Sem os seus entendimentos serem abertos. Irmãos, iremos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. No livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. E a mensagem nesse momento será: qual batismo devemos crer? No qual batismo devemos crer? No batismo bíblico, apostólico, ou nos títulos? Acompanhe comigo. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Escuta isso. Singular, escuta isso, singular, nome, não é nomes, nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhe o que foi dito no livro de Mateus. Eu quero citar os 4 evangelhos, mostrando que nos 4 evangelhos, no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Lucas e no Evangelho segundo João, eles escreveram, estavam presentes, mas cada um deixou escrito aquilo que eles compreenderam, sem distorcer, sem se perder em nada. Porém, no livro de Mateus, capítulo 28, encontramos um versículo isolado. Versículos isolados, pastor Eduardo? Como assim versículo isolado? Observe que nossos irmãos teólogos, doutores em divindades, PhD, PLD e todos os DDD que estiver, observe que na teologia, nesse ensino de Deus,
tanto sistemático como todos os graus de teologia. Eles ensinam que versículo isolado é base para heresia. Vou repetir, que versículos isolados só dá base para heresia. Se o capítulo de Mateus 28, versículo 19, olha só, não tem referência, irmãos, ouça isso. Mateus 28, 19, você não encontra uma única referência na Bíblia que alguém foi batizado nos títulos. Esse é o começo. Iremos começar por aqui, a nossa partida. Eu preciso mostrar para vocês a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos compreender que se é um versículo isolado, por que as pessoas estão batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos ver o que Marcos fala sobre o ID? Porque o ID do Senhor é uma ordenança. ID é uma ordenança. Ele não pediu para que você ministre o Evangelho, você pregador, você evangelista. Ele não pediu para que você repetisse o livro de Mateus. Ele pediu para que você cumprisse. Se ele falou no nome do Pai, automaticamente você deveria saber qual é o nome do Pai. Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Venha comigo no livro de São Marcos, capítulo 16. Diz assim, São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observe o verso 17, ele diz, em meu nome. Observe que já não cita mais os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que o ID foi dito duas vezes, a primeira em Mateus, a segunda em Marcos. Observe que o ID está em Marcos e está em Mateus. Ele está dando o ID. Mas observe que no livro de Lucas ele já vai dizer para ficar. E agora? Ide, filhos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele disse o ide, mas também ele disse ficai. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando Balaão recebeu as propinas, como muitos sacerdotes, líderes espirituais têm recebido propinas e tem se vendido. Balaão chegou e disse que, Balaque, eu vou orar a Deus, porque eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas eu vou orar a Deus. E Deus disse para Balaão, não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. Como se não bastasse para Balaão, porque Deus falou, mas eu tenho que ouvir a voz do meu pastor. O que Deus falou para você não está bom. Está bom o que o teu pastor diz. O que Deus falou não está legal. É o que está acontecendo. E sabe o que aconteceu com Balaão? Balaque ofereceu propinas novamente para ele. Livro de Números, capítulo 22, você vai encontrar isso. E ele falou que iria orar. Olha, Deus disse para ele, não vá. Mas quando ele temou e foi orar a Deus, Deus disse para ele o quê? Vá. Peraí. Vou, não vou. Ele foi. Deus disse para ele ir e ele foi. E Deus enviou um anjo com a espada para matar ele. Balaão ia morrer. Mas uma jumenta, Interessante que uma jumenta teve o discernimento, a visão. E hoje os homens de Deus não estão conseguindo enxergar. Está oculto para vocês. A palavra de Deus para vocês estão ocultas. É por isso que você está batizando as pessoas em títulos.
Porque eu irei mostrar para vocês que na Bíblia inteira não tem um único acontecimento, um único batismo na história da Bíblia, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Até o ano 325, no Concílio de Nicéia, até ali, para trás, o batismo era realizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Do Concílio de Nicéia para frente, vocês vão ver que Constantino, aquele imperador falso, mentiroso, enganou muitos, para que os próprios filhos de Deus o apoiassem nesse governo, aonde ele ofereceu milhares de coisas, mas enganou o povo, tirando o batismo apostólico e introduzindo essa doutrina pagã, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Ó, irmão, nunca você vai ver um judeu crer em 3 deuses, nunca. Venha comigo, acompanhe comigo lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 24. Olha o que ele diz, a partir do 45. Lucas 24 diz o seguinte: e disse-lhe: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Observe o 44, os seus entendimentos foram abertos. O seu entendimento foi aberto. E em seu nome, observe que ele não está citando mais os títulos, né? Os seus atributos, de como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Você percebe que a Trindade, ela tem o seu lugar. Eu creio na Trindade, eu creio. O que eu não creio é em 3 pessoas distintas. Eu não posso crer que Deus é um, Jesus Cristo é outro e o Espírito Santo é outro. Vocês vão ver que a coisa está equivocada. Essa doutrina da Santíssima Trindade, ela não existe, até porque é pagã. Se você encontrar um judeu falar de Trindade, com certeza eles vão te ignorar. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ele falou que lá atrás: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele falou de Mateus, ele falou de Marcos. Mas em Lucas ele diz: ficai, versículo 49. Lucas 24, a partir do 49, ele fala agora, ó, parte B, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você deve ficar ou você deve ir? Se eu tomar Mateus 28, 19, um versículo isolado, aplicando a doutrina, aplicando o batismo nas pessoas com um versículo que não tem base nenhuma para sustentar, o que eu estou fazendo? Eu estou iniciando uma heresia. Isso é uma doutrina falsa, porque nós não temos base para ensinar isto. Você não tem referência para Mateus 28, 19? Não tem. Alguém pode me mostrar uma? Pois eu não encontrei. Não tem. Porém, quando você vê ele pedindo para ficar, vocês vão observar que na história, após a morte do Senhor Jesus Cristo, passou-se 40 dias e os discípulos estavam todos reunidos aonde? Escondidos, todos amarelados, como milho de pipoca. Sabe o milho de pipoca? Todos estavam bem amarelinhos, esperando o azeite, esperando aquele azeite aquecer, para eles ficarem brancos, mais alvos que a neve, aleluia. Isso é novo para você. Eles estavam com medo como o milho de pipoca, mas quando o óleo desceu, quando o azeite desceu, quando o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês vão ver que eles foram questionados. Observe que eles foram questionados. No livro de Mateus, no livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos,
no verso 37, ele fala assim, ó, uns questionando, né? Vamos pegar do 36, ele fala assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Quem é Cristo? Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. O batismo no nome Pai, Filho e Espírito Santo, a você agora revelado. Você agora recebe a revelação, o nome dos títulos. Qual é o nome do Pai? O Pai é chamado como Senhor. O Filho, Jesus Cristo. Espírito Santo, Cristo, Cristo em vós, esperança da glória. Venha aqui, venha, se alimente disto. No verso 37 ele diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, para perdão dos pecados, Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dia de Pentecoste, eles tinham o Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha a chave do reino dos céus. O que ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que ligar no céu será ligado na terra. Poderia Pedro ter realizado esse batismo dessas 3.000 pessoas? Será que Pedro batizou errado e os pastores agora estão certos? Será que a igreja primitiva está errada e essa igreja formal, essa igreja do século XX está certa? Você precisa analisar isso. Quantos batismos existem na Bíblia? 2 ou 1? No livro de Efésios capítulo 4 diz: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só batismo. Então eu fico com batismo bíblico ou eu fico com batismo do Concílio de Nicéia? Venha comigo. Vou mostrar a vocês que não tem relato de nenhum batismo feito nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico com o batismo apostólico e mostro a vocês que no livro de Joel, quando Joel profetizou a descida do Espírito Santo, ele disse que todos quanto viessem, todos quanto fossem chamados, eles receberiam isso, esta promessa, porque a promessa não parou, irmão. No livro de Joel, capítulo 2, acompanhe comigo, livro de Joel, capítulo 2, faço questão de mostrar para vocês, livro de Joel, Joel 2, olha o que diz. Joel 2, a partir do verso 28, ele fala assim: quero pegar a partir do versículo 30. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Deixa eu ver. Jovens, vamos pegar do começo. E Joel 2, 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todos aqueles que invocar o meu nome será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito.
e nós, os restantes, que o Senhor chamar. E nós, os restantes, que o Senhor chamar. No versículo 32. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, vocês irão observar, no versículo 2, no capítulo 2, olha o que ele diz, Atos 2, 42. Acompanhe. Vamos pegar do versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, Atos 2, 39, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Quero compartilhar com vocês algumas anotações. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 11, 12, diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Colossenses 3,17 ele fala, ele escreveu: e quanto fizeste por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça ao Pai. Observe, quanto isso é tremendo. Observe que no batismo de Cornélio, ele não usou os títulos, ele usou o nome do Senhor Jesus. Porventura pode alguém recusar as águas para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou-lhe que fosse batizado no nome do Senhor. Vocês entenderam o que eu li nesse instante, no versículo 36? Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem lembra aquele eunuco? Ele estava seguindo sua carruagem, e o Espírito Santo pediu para Filipe se aproximar daquela carruagem. E ele estava lendo o livro de Isaías. E quando Filipe se aproximou, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele se aproxima e Filipe pergunta para o eunuco: entendes tu que lê? O eunuco olha para Filipe e fala assim: como poderei eu entender se não há quem me explique? E Filipe, tomando o livro de Isaías, começou a ler, começou a explicar, e de repente o eunuco pergunta: de quem falam os profetas? Fala de si mesmo? Ou fala de outro? E ele, anunciando o Senhor Jesus Cristo, o eunuco olhou e disse: eis ali a água, aleluia, o que me impede de se batizar? E o eunuco foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E logo após, Filipe é arrebatado dali, e ele é encontrado em outro lugar, e de repente tinha um mágico que iludia as pessoas com artes mágicas. Isso está no mesmo capítulo 8. E quando aquele homem vê Filipe, Filipe repreende aquele demônio, e aquele homem deseja o batismo, e Filipe batiza aquele homem no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai mais para frente, no capítulo 16, vocês vão ver, eu estou falando assim porque senão o vídeo fica muito longo, mas você pode abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25, você vai ver que aquele centurião, ao manter Paulo e Silas ali presos, eles estavam ali orando, louvando, e de repente os alicerces daquele local começou a se romper, começou a quebrar. E aquele carcereiro desesperado toma a sua espada e tenta tirar sua própria vida. E quando de repente Paulo diz para ele: não faça isso, porque aqui todos estamos. E Paulo, pedindo luz, saltou-se e tudo ficou claro. E aquele homem perguntou: amados, varões, servo de Deus, o que é necessário para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E toda a casa daquele centurião foram batizados no nome do Senhor. Cornélio foi batizado também. Vocês irão ver. Cornélio foi batizado, citei nesse instante, no livro de Atos, capítulo 10,
no verso 47, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Eis que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou-lhe que fossem batizados em nome do Senhor. Não existe nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Não existe. Ah, mas eu já fui batizado. Eu já fui batizado, como eu posso ser rebatizado? Os discípulos de João Batista foram rebatizados. Eles tinham um batismo que não era um batismo de remissão e eles foram rebatizados. Ah, eu fui batizado, então você corrija isto. Se você crê que a palavra de Deus é a verdade, então corrija o seu batismo. Peça ao seu pastor para que ele corrija esse seu batismo. Peça a ele o batismo apostólico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver na Bíblia um rebatismo? Você quer ver os discípulos de João Batista? Sabe aquela igreja batista que tinha lá naquele tempo? Os irmãos batistas? Veja comigo, Atos 19, a partir do verso 1. Olha o que diz. E achando ali alguns discípulos, disseram-lhe: recebete vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de quem? De João. Aí, eles eram batizados no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Eles foram o quê? E os que ouviram foram batizados no nome de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Deseja você crer no Evangelho verdadeiro? Deseja você crer na palavra verdadeira? Deseja você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Crer somente. A promessa de Deus é para você. Mas como, irmãos, podemos receber a promessa de Deus se você não crê no verdadeiro batismo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você quer o dom? Você quer ser curado agora? Você deseja ser curado agora? Você quer crer no nome do Senhor Jesus Cristo? Ou você quer continuar crendo nas trindades? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já viu algum demônio, algum espírito sair no nome dos títulos ou no nome do Senhor Jesus Cristo? Ah, meu irmão, Deus te abençoe. Feche teus olhos. Ore comigo agora. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por ter abrido o entendimento do teu filho, que ele possa entrar em contato conosco pedindo batismo, que ele possa entrar em contato conosco pedindo mais esclarecimento, que ele possa ser abençoado, que ela possa ser abençoada. Cura eles neste momento, cura cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.